Eu e a Raquel não vamos conseguir avançar nisso por nós não termos definido antes o que é feminismo. Né? Então nós temos esse problema. Quando ela fala sobre masculinismo, isso aqui, o masculinismo em alguns momentos ele parece revanchista. De fato, parece que quer se vingar pelo fato de as mulheres terem aprovado ou conquistado leis que são bastante desiguais em favor delas. E eu não sou contra a igualdade, não sou contra, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que protege a mulher da violência, eu não sou contra a lei que pune crimes hediondos contra mulheres. Aliás, recentemente a Erika Hilton e outros deputados do PT votaram contra a questão da progressão de pena, né, para que o estuprador fique mais tempo preso. Elas são feministas e votaram contra isso. Eu teria votado a favor se eu fosse deputada federal. Então nós temos aqui esse problema que é um problema de definição. Ela vai dizer que qualquer mulher que defende a igualdade é feminista. Eu vou. Então, mas não dá, porque eu defendo a igualdade e sou antifeminista. Então, nós temos que definir o que é feminismo para conseguir continuar nisso. E essa foi a minha proposta inicial. Mas mais uma vez mencionar que de todos os direitos que a mulher tem e que eu sou a favor que tenha, o mais importante de todos é o direito de nascer. Se uma mulher não nasce e os países que têm aborto legalizado e a possibilidade de escolher ou ver o sexo do bebê antes do aborto, ou os países que praticavam infanticídio ao longo da história, as nações que praticavam infanticídio ao longo da história, sempre preferem abortar meninas. Então, ser contra o aborto é ser a favor da vida das mulheres. Tanto da mulher que vai realizar o aborto, quanto da mulher que está no ventre. Eu posso comentar isso também? Achei muito legal você falar isso, porque é verdade, em países como a Índia e a China, onde era permitido o aborto, eles até tiveram que fazer uma lei para parar de permitir que abortar a menina, né? Que você visse o sexo do feto antes de escolher abortar. Mas esse é mais um exemplo do quanto o machismo e a misoginia são pervasivos, são ruins na sociedade, porque tanto na China quanto na Índia, ter um filho homem é considerado mais status do que ter uma filha mulher. E aliás, foi assim durante a história, durante muito tempo. Então famílias pobres que na época na China só podia ter um filho e escolher ter sempre um filho homem. Então eles sempre matavam um feto do sexo feminino, e na Índia ainda isso também continua. Isso é só um sinal do quanto as mulheres ainda, infelizmente, são desvalorizadas em alguns lugares do mundo, e o quanto, enfim, idealmente, com planejamento familiar e com direito à contracepção e com direito à educação sexual, a gente pode diminuir esse tipo de taxa. Agora, o motivo pelo qual as mulheres são mais abortadas continua sendo o machismo, continua sendo o fato de que as meninas não são valorizadas. E, inclusive, isso gerou um problema gigante na China, onde 20 anos depois dessa política ser adotada, mulheres já de 15 a mais anos, começaram a ser sequestradas para serem usadas como escravas sexuais, porque tinha uma geração inteira de meninos que nasceram e não tinham mulheres para eles. Quer dizer, no final das contas, as mulheres acabam sempre estando num lugar de vulnerabilidade quando você tem situações de violência que a gente deve proteger, na minha opinião. Sim. Eu posso só mais uma... É que você pode aproveitar nos comentários. Ou vocês querem deixar mais livre agora? Poderia ser. Você quer falar um pouco? Porque vai ter o terceiro bloco que é livre, assim. Sim, vocês vão conversar... Tá bom, eu ia fazer uma fala que eu acho muito legal da ONU, que eu guardei, sobre o discurso de ódio. Porque você falou, né, que podia ser um revanchismo. Eu acho que é um revanchismo, é um revanchismo que infelizmente vira assassinato, né? Ele se torna incel, ele se torna um assassinato em Columbine, ou o rapaz que entrou em Suzano também assassinou pessoas. Esse tipo de ódio a gente tem que lutar contra. Por isso que eu acho que a gente estimular esse tipo de visão digital ou presencial é ruim para homens e para mulheres. Nunca devemos esquecer a facilidade com que o discurso de ódio pode transformar-se em crime de ódio, como a ignorância ou a indiferença podem levar à intolerância, ou como o silêncio diante do fanatismo é cumplicidade. Essa é uma frase do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU de 2022, que eu queria encerrar com essa fala. Eu queria só complementar então o que a Raquel disse. Eu fiquei feliz que ela reconheceu então que o aborto é uma forma de se livrar de pessoas inconvenientes. Porque nos países que consideram as meninas inconvenientes, eles realizam aborto e matam meninos. Então, o aborto é para isso. Quando uma criança é considerada inconveniente, mata-se essa criança. Assim como os judeus eram inconvenientes, se foram mortos, os escravos eram inconvenientes, então eram escravizados, não eram pessoas como nós, não eram pessoas perfeitas, como se existissem pessoas mais perfeitas do que outras. Gostei também que ela falou que crimes de ódio, ideias de ódio podem virar crimes de ódio. O Brasil deveria ser palco de uma grande audiência internacional na ONU, porque um dos crimes mais bárbaros da história do nosso país aconteceu por misandria.
2 lésbicas mataram um menino de 9 anos chamado Juan. Você pode pesquisar depois aí, caso do menino Juan. Elas cortaram, não era só um crime contra uma criança, um infanticídio, elas odiavam tanto o masculino que elas cortaram o pênis do menino com uma faca de cozinha. Cortaram o penizinho dele com uma faca de cozinha e deixaram o menino agonizando sem tratamento médico em cárcere privado por 1 ano. Quando as autoridades policiais encontraram as 2 lésbicas que cuidavam desse menino e a outra menininha que também era filha de uma delas, inclusive em disputa de guarda, ela fugiu, ou seja, o fato do judiciário favorecer sempre as mulheres nas varas da família fez com que essa criança ficasse desassistida, longe do pai, foi morta por essa mulher. E a outra menininha que ficou tinha medo de se aproximar de qualquer figura masculina, mesmo tendo presenciado um homicídio bárbaro realizado por mulheres. Ou seja, a menina também era alvo de uma constante doutrinação anti-homem. Então, nunca esqueça, o Brasil é o país do menino Juan. Quer comentar? Eu acho esse crime horrendo. Horrível. E a gente... É horrendo. É terrível que isso tenha acontecido. Infelizmente, no Brasil, a gente tem 4 mortes de mulher por dia, 2 estupros a cada minuto. E, assim... Toda mulher com quem você conversar, infelizmente, vai relatar ter passado por alguma situação de violência. Que isso se torne uma violência em retorno, que você cometa essa violência, ainda mais com alguém vulnerável, é terrível. E é inaceitável. A gente não deve aceitar violência em instância nenhuma. Contra homens, Perfeito. Contra crianças principalmente, ou contra mulheres. Concordo plenamente com você, pelo amor de Deus. Eu, inclusive, sou a favor de penas cada vez mais duras para estupradores, para homicidas, para homens que matam mulheres, cometem crime passional contra a mulher. É só uma pena que a esquerda não concorda comigo, né? A esquerda defende o laxismo penal, o garantismo penal, a audiência de custódia, o cara bate na mulher, depois ele comete crimes. Aliás, a gente tem dados também de que quem comete crime contra a mulher é reincidente em crimes. E a falta de punição é um dos motivos. A esquerda está sempre defendendo aí, passando a mão na cabeça de vagabundo, como é o caso da Maria do Rosário defendendo o Champinha, que estuprou uma menina por 5 dias. A Liana. Exatamente. Essa história é horrível. É horrível, não é? Claro que Mas é a Maria horrível. do Rosário estava defendendo. Que ele era menor de idade, não devia responder pelo crime. Ela estava defendendo, não ele exatamente, né? Eu acho o caso dele É o caso dele muito envolvido, né? muito indefensável. É um absurdo. É claro que é um absurdo. E eu acho que, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente querer instaurar no Brasil, um país que tem ainda tantas pessoas que não são punidas ou que não chegam a processos afim. No sistema penal que a gente tem ainda, na situação que a gente colocar ainda essa questão de pena de morte. Porque a gente Não, pode mas não é pena de cometer... morte, mas ele não foi punido. Ele só pode pegar 3... Ele cometeu esse crime bárbaro. Ele tá preso ainda. Não, ele tá no manicômio, né? Como Então, dizem. Mas tiveram que fazer uma gambiarra, porque ele era menor de idade. Sim, mas ele tá preso. Mas a esquerda, por que a esquerda não defende que um menor de idade de 16 anos que estupra uma menina responda pelos seus atos? Eu gostaria muito que a gente aumentasse a idade de vulnerabilidade aí pra 16 anos, falando sobre isso com as que bom que a meninas. gente concorda com isso. Eu acho que a gente não, que estupro de vulnerável tinha que ser até mais velho e não só até 14 anos, pra gente tentar proteger um pouco mais a infância. Eu achei maravilhosa essa ideia, porque inclusive uma das pessoas que mais defendia baixar a idade de consentimento em vez de aumentar era a feminista Simone de Beauvoir. Inclusive assinou um termo em favor de 3 pedófilos para que eles fossem E eu soltos. acho essa história dela, eu concordo com você nisso também, que a Simone de Beauvoir não devia ter se aproveitado de meninas menores de idade, mulheres de 17 anos, mas mesmo assim, acho... A situação foi abuso psicológico. É certo? claro, e tá tudo errado. Não é porque você tá dentro de um campo que você tem que aprovar tudo que esse campo faz. Bom saber. O Crato, segunda pergunta do chat pra Ana. Vamos lá, a Emanuele Oliveira, ela fala assim: você diz ser antifeminista, mas age como feminista. Sua luta é por espaço ou para agradar conservadores enquanto outras mulheres seguem oprimidas? Tá vendo só o problema da definição? Por que ela acha que eu sou feminista? Porque você... Isso é um chá revelação. É um chá revelação, pronto. Olha só, esse é o problema da definição. A feminista, em essência, defende o aborto. A feminista, na prática, em essência, na teoria e na prática, ela defende o aborto. A feminista, na prática, defende e se posiciona oficialmente pela supremacia da mulher. Isso é feminista, Amanda. Não, só se o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, o TJ, todo mundo é feminista, então. Escuta, então tá bom, você quer falar sobre feminismo? Me diz uma autora femista, um livro femista. Uma pessoa que diz, eu sou femista. Quem é essa pessoa? A Cláudia Campolina. Não existe essa pessoa. Ó, tudo de ruim que o feminismo faz, A personagem dela, tá? Bota na conta de uma ideia fictícia que é o feminismo, entendeu? Elas fazem um monte de coisa errada, daí pra não assumir a culpa, elas dizem, não, isso não é feminismo, isso é feminismo. Mas não, tudo isso é
feminismo. O Não que é. é feminismo? Olha só, como é que eu faço para saber o que é feminismo? Eu tenho que ler as autoras que são amadas, idolatradas, consagradas dentro da academia e também e as ideias que são executadas na prática. Na teoria, você pega os livros da Simone de Beauvoir, da Beth Friedan, da Shulamit Firestone, da Kate Millett, e isso é feminismo, na teoria. Esse feminismo vem para a prática e se manifesta nas pessoas que estão em espaço de poder, que estão no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública. E eu já mostrei para vocês os documentos, depois vou subir numa pastinha aqui todos os dados, no final vou dizer pro Vilela o link, para vocês baixarem esses projetos de lei e verem como as feministas se posicionam oficialmente em favor da supremacia da mulher. Defender que a mulher tenha direitos iguais e seja tratada dignamente não é feminismo. Até eu vou dizer uma coisa que eu acho que devia ser dito mais vezes aqui. Defender a dignidade da mulher e a sua igualdade ontológica é cristianismo. O cristianismo fez absolutamente todas as conquistas sociais relevantes, das quais inclusive a esquerda se locupleta hoje. Por exemplo, foi o feminismo que conseguiu acabar com a escravidão quando começou a se tornar cultural, quando o cristianismo se tornou cultural, a escravidão entrou em decréscimo, o infanticídio entrou em decréscimo, o aborto entrou em decréscimo, a noção de liberdade e responsabilidade individual foi construída, a noção de que a mulher e o homem merecem a mesma dignidade porque foram imago Dei criados à imagem de Deus ambos. Tudo isso nós colhemos do cristianismo. As feministas somente podem dizer hoje que defendem igualdade, fraternidade e dignidade da mulher porque Jesus Cristo passou nessa terra. Senão nós estaríamos aqui ainda discutindo o Código de Hammurabi, ou nós poderíamos estar lá na Somália, onde 99% das mulheres são mutiladas, um país muçulmano, nós poderíamos estar discutindo isso. Mas o fato de nós estarmos aqui no Ocidente discutindo a liberdade da mulher só existe porque o nosso Ocidente é fundamentado no cristianismo que fundamenta, que impulsiona a autocrítica. A nossa civilização cristã e ocidental é a que mais pratica a autocrítica, que olha para si mesma e diz, nossa, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que piorar. Então, todas essas coisas que nós desprezamos, o casamento infantil, o aborto, o infanticídio, a desigualdade, a violência contra a mulher, a escravidão, todas elas foram combatidas por Jesus e pelos apóstolos, há 2000 anos atrás. Quando o movimento feminista, aquele tempo é o meu? É. Ai, que bom. Quando o movimento feminista, por exemplo, interseccional, diz, nós defendemos que as pessoas têm que ser respeitadas na sua classe, no seu sexo, na sua condição social, nós temos que fazer uma intersecção de fatores para respeitar alguém. Cara, isso nada mais é do que uma repetição muito tardia do que Jesus fez quando encontrou a mulher cirofenícia ou a mulher samaritana. Jesus era um judeu que não podia conversar com mulheres, tanto menos com mulheres imorais e tanto menos com mulheres de um povo considerado cidadão de segunda classe. Eles eram tratados muito mal. E Jesus, então, ele conversa e trata com a mulher cirofenícia e com a samaritana, que eram consideradas cidadãs de etnias inferiores, de cidadãs de segunda classe, imorais. Uma delas tinha 5 maridos, outra também cometia pecados de toda sorte, enfim. Então, Jesus, ao se aproximar dessas mulheres, ao dar voz a elas, dirimiu, destruiu todos os preconceitos que elas poderiam estar sofrendo. Todas as vezes na Bíblia Sagrada em que Jesus conversou com uma mulher, ele a abençoou, favoreceu, salvou, curou, melhorou sua condição social. Jesus tratava as mulheres melhor do que qualquer um desses socialistas feministas. E tudo que esses movimentos progressistas de hoje fazem, eles só podem fazer. Eles só podem fazer porque, graças a Deus, o cristianismo colonizou o Ocidente. Porque senão a gente ainda está discutindo mutilação de genitália, como acontece na Somália, a gente já está discutindo casamento de criança vendida aos 6 anos pelos seus próprios pais. Comentários. Eu achei interessante, porque é uma falácia argumentativa fazer do feminismo bode expiatório dos males da atualidade, né? O feminismo, de fato, ele defende a equidade. Se a gente quiser inventar que o feminismo defende outras coisas, ou se pessoas radicais dentro do movimento podem ter posições um pouco mais para lá ou para cá, dizer que o feminismo é uma coisa que ele não é desleal, não é a realidade. Aí dizer que os direitos das mulheres começaram graças ao cristianismo demorou um pouquinho, né? Porque foram 1900 anos antes da gente começar a fazer alguma coisa para mudar isso. Mas que bom, acho muito bonita a filosofia da gente pensar no amor
na perda, na união, na conciliação, em dar direitos ao invés de tirar direitos, e não em tentar dividir as pessoas, e sim em tentar achar os campos em comum. Então, colocar o feminismo como um grande espantalho retórico, que é um grande vilão, é uma coisa que já aconteceu na história antes, claro, acontece hoje em dia com os imigrantes em outros lugares do mundo, já aconteceu com os judeus na época do nazismo. É fácil, é simples, porque a palavra e o feminismo, desde que ele começou, é vilipendiado. Desde que ele começou, é dito que as mulheres tinham que estar em casa, que elas não podiam sair, que aquele não era o lugar delas, elas sofriam essas violências, e essa foi uma luta de influência para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu fico feliz que tanto eu quanto vocês estamos aqui, e que nós todas temos o direito ao voto, o direito de circular, o direito de agir como a gente quiser, e o direito também de escolher se a gente tem uma religião ou não. Que bom que a gente está numa democracia. O Kratos. Terceira e última pergunta para a Raquel, do Chats. Vamos lá, a Ana G, ela fala assim: Raquel, se uma mulher abortar um bebê de estupro, isso vai isentar ela desse trauma ou vai trazer mais trauma se resolver um problema com outro? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho muito difícil a gente falar de fora. Que o trauma vai existir. Da experiência de uma pessoa que passou pelo momento mais desumanizante possível. Ela perdeu a sua dignidade. Ela foi transformada literalmente numa coisa. Já entrevistei pessoas aqui, mulheres que foram estupradas. É devastador. Eu acho que, antes de tudo, como eu falei antes, é muito difícil a gente julgar a escolha de uma mulher. Primeiro, considerando que isso já é um direito conquistado, porque em 1940 se entendeu que a dignidade do direito da escolha da mulher que sofre tal ofensa seria lícita, seria boa e seria justa. Então, conseguir colocar em palavras qual é o menor trauma, se dá para esperar mais um pouquinho ou não, eu não acho que cabe a quem não passou pela experiência. Eu acho que é um trauma, sim. Eu, de novo, não estou aqui defendendo, porque as pessoas têm essa ideia, né, das feministas, querem colocar esse espantalho, colar isso nelas, né, que elas querem e que elas são contra crianças. Pelo contrário, o feminismo está lutando para que a gente tenha paternidade responsável, para que a gente possa falar sobre a maternidade solo, sobre a sobrecarga da mãe, para que a gente acolha as mulheres também, para que a gente tenha mais famílias felizes e juntas. A gente não quer estimular os homens a se afastarem. Na verdade, eu acho que é o contrário. A gente quer que as pessoas estejam juntas e cuidando umas das outras. O feminismo só quer a equidade. Quanto ao trauma, o trauma já ocorreu. Você não vai conseguir impedir esse trauma específico. Mas você consegue imaginar passar por esse trauma e depois você passar quase um ano da sua vida vivendo com ele todo dia, em algum momento sentindo isso que para você, como eu disse, a Ana comentou, é verdade. Para você não é uma pessoa, você não consegue pensar que você está conectada ao que aconteceu de pior na sua vida para sempre, através dessa gestação. Imagina, você vai sentir aquilo crescer, ou se mexer, ou se tornar uma pessoa de fato, e o conflito de dentro que você vai sentir. Como você vai se sentir em relação a isso? Porque se você levar essa criança, deixar essa criança ser adotada, por exemplo, você vai sempre estar pensando. E se 20 anos depois você cruzar com essa pessoa na rua, que você deu para doação, da qual você foi vítima de estupro, eu não sei, eu não posso dizer qual é o resultado que isso poderia ser de trauma ou de acolhimento, porque o que a Ana está mostrando aqui também pode acontecer. Se a mulher escolhe, se ela tem o direito, eu estou aqui advogando pelo direito da mulher escolher. Se ela escolher tomar essa decisão de carregar essa gestação e após isso criar esse bebê que nascer decorrente de um estupro, isso é uma escolha dela. E é claro, o amor é sempre lindo, ele pode de alguma maneira ajudar a suavizar um trauma decorrente de um estupro. Agora, eu não acho que é um trauma que nunca passa. Eu não acho que é uma coisa que acaba. E, infelizmente, é uma das coisas mais recorrentes que acontecem com mulheres e meninas, não só no Brasil, mas no mundo. Então, nós todas devíamos estar lutando contra a violência contra crianças e mulheres para que esse tipo de coisa não acontecesse. E parece que a gente presta muito mais atenção no resultado da violência do que como preveni-la. Comentários, Ana? Bom, realmente eu não consigo imaginar o que uma pessoa que foi estuprada passa. É um negócio absurdo mesmo. É realmente inimaginável. Mas veja, tem um motivo pelo qual as feministas são contra. Onde foi apresentado esse projeto de lei, elas se posicionaram contra. A iniciativa de que a mulher que procura um aborto legal, ainda que seja um aborto permitido, que essa mulher possa fazer um ultrassom e ouvir o coração do bebê.
tem um motivo. Se tiver alguém aqui nos ouvindo que, sei lá, passou por isso, tem um motivo porque não querem que você ouça o coração do bebê. Não é um algo, é um monstro, é um filho seu. Por quê? Metade desse bebê realmente carrega a genética desse abusador, desse diabo que passou pela sua vida e que, infelizmente, as feministas não defendem que seja condenado à morte. Não defendem que a pena dele seja equivalente à pena do bebê. Mas tem um motivo pelo qual as feministas não querem que você ouça o coração desse bebê. Elas fazem campanha para que não seja realizado esse ultrassom em mulheres que buscam o abortamento, por qualquer razão. Porque você vai ver, você vai sentir que aquilo ali é uma vida. E a sua vida foi maculada, foi atacada por um monstro. Mas você tem essa escolha. Você pode decidir transformar uma coisa má em uma coisa boa. Gerar a vida. Essa criança não vai responder pelos pecados do pai dela, pelo crime do pai dela. Veja, essa criança tem uma chance de uma vida inteira. Ouvir o canto dos passarinhos, comer um chocolate, você está tirando disso. Mário Quintana, que é um grande poeta brasileiro, diz que o aborto não é só um homicídio, mas o homicídio sim é o crime maior de todos. O estupro realmente é um absurdo, mas o homicídio ainda é maior. Porque Mário Quintana diz que o aborto não é só a morte, mas é também o roubo de tudo que você viu de bom. Eu sei que nesse momento você pode pensar, mas o que eu sofri faz a minha vida parecer que não vale a pena. Mas vai valer. Vai valer. A sua vida não se define por um momento, mas a vida do seu filho pode ser decidida por uma escolha de alguns meses da sua vida. Então, se você tiver com medo, sei lá, de condições socioeconômicas ou do julgamento, eu tenho certeza que você pode procurar. E se você falhar na primeira e não te receber na primeira, procure a segunda, a terceira. Na chance de 3 você vai encontrar. Procure uma igreja evangélica, católica ou até um centro espírita, se for o caso. Procure e diga, essa é a minha situação, eu tenho vontade de matar meu filho, mas no fundo algo me diz para não fazer isso. Eu tenho certeza que você vai encontrar, não importa quão pequena seja a sua cidade, pessoas dispostas a te ajudarem até o dia da entrega legal. Você vai entregar esse bebê para alguém que está na fila sonhando com o filho. Lá em Santa Catarina nós temos 12 mil pessoas esperando na fila da adoção e somente 7 mil crianças aptas a serem adotadas. Tem alguém que quer dar amor para o seu filho.